Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril. Eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou Lilian Busato e está começando mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp na cobertura do combate ao coronavírus. Preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com parlamentares, com especialistas de vários setores, tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, as secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 6h30 desta sexta-feira dados sobre o coronavírus no Brasil. Segundo o levantamento junto às secretarias estaduais de saúde, foram registradas 3.331 mortes provocadas pela Covid-19 e 50.230 casos confirmados da doença em todo o país. Pois é, o epicentro da pandemia de coronavírus no Brasil é o estado de São Paulo, que completa hoje, sexta-feira, um mês de quarentena. Uma taxa de isolamento social abaixo do ideal. São Paulo está com uma taxa de isolamento social abaixo do ideal. Até quinta-feira foram registradas 1.345 mortes e 16.740 casos confirmados da doença aqui em terras paulistas. Um dos maiores números de óbitos ainda acontece aqui no estado de São Paulo. Por isso a importância aí do isolamento, né? O governador João Dória, ele já estava falando aí que o isolamento teria que ser 70%, é o número ideal, né? Sim. Mas está em 48%, anteontem estava em 48%, né? Quanto menos isolamento a gente tiver, mais pessoas vão morrer, né? Então, você que quer sair do isolamento, pense em outras pessoas. E mais tempo vai demorar para passar esse caos que nós estamos vivendo, E né? mais tempo vai demorar para a economia retomar, porque a gente estava conversando antes aqui, né? Sim. Pois é, Lilian. Continua aí, eu interrompi aqui, estava falando das terras paulistas, você vai falar agora do Ceará e de Goiás, né? É você, não é, meu amigo? Ah, então tá, eu falo aqui, ó. Ceará, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados, né? Ceará, Amazonas estão aí com casos bastante altos, né? As UTIs já estão começando a se congestionar. Cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, iniciaram testes clínicos em seres humanos com uma vacina experimental contra o coronavírus. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock. O projeto vai receber uma verba essa de 200 milhões de libras, cerca de 133 milhões de reais do governo britânico. 20 milhões de libras, 20 milhões. 20 milhões de libras. O dinheiro irá financiar totalmente os testes clínicos, de acordo com o chefe do projeto, o infectologista Andrew Pollard. Primeiro, vamos testar, ele disse, né, tem uma aspas dele aqui, primeiro nós vamos testar a vacina em jovens e adultos e em seguida outras faixas etárias, explicou o pesquisador em entrevista a uma emissora britânica. Pollard disse também que o Instituto Jenner de Oxford e o Centro de Vacinas da Universidade, responsáveis pela pesquisa, pretendem produzir, por conta e risco, aspas, 1 milhão de unidades de vacina experimental até setembro, mesmo enquanto os testes clínicos estarão em realização. Pois é, a Organização Mundial da Saúde já afirmou diversas vezes que espera uma vacina segura, espera que uma vacina segura esteja pronta dentro de um ano, mas os pesquisadores de Oxford esperam consegui-la bem antes do prazo. Tomara. A equipe de Oxford explicou que vai usar um tipo de imunização conhecido como recombinação viral. É semelhante ao usado na vacina contra a hepatite B. Ele foi escolhido porque, caso funcione, pode gerar uma forte resposta do sistema imunológico com apenas uma dose. Tomara. Jornal Luciana. da Rede Alesp. Bem, o governador de São Paulo, João Dória, em coletiva realizada ontem no Palácio dos Bandeirantes, começou com um agradecimento especial aos profissionais de serviços essenciais que continuam trabalhando durante a pandemia do novo coronavírus. Vamos acompanhar. Eu queria fazer um agradecimento especial ao setor médico, aos enfermeiros, médicos, paramédicos e aqueles que atuam no sistema de saúde pública e privada. Mais uma vez,
são os nossos heróis, são aqueles que estão salvando vidas no estado de São Paulo e também nos demais estados brasileiros. O nosso muito obrigado a vocês que se sacrificam, que se expõem para salvarem vidas. O mesmo agradecimento aos policiais, à Polícia Militar, à Polícia Civil, também às guardas municipais, incluindo a Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo, pelo apoio, pelo trabalho e pela dedicação. E também uma menção especial aos caminhoneiros e a todos que atuam no sistema de transporte e logística aqui no estado de São Paulo. Nada parou, tudo continua funcionando na logística, no transporte de cargas e passageiros, graças a essas pessoas que dirigem caminhões, vans, veículos, motocicletas e que ajudam a economia do estado de São Paulo a se manter ativa, principalmente nas áreas básicas e essenciais. Vocês também ajudam a salvar pessoas. Ele também agradeceu às mulheres que, segundo estudos, estão respeitando mais o isolamento social do que os homens. As mães, avós, filhas, mulheres que com bom sentimento têm ajudado no programa Fique em Casa, na decisão correta de proteção à vida para ficar em casa. Pesquisas indicam que a maioria expressiva das mulheres concorda com a medida e ajuda para que ela seja cumprida dentro da sua casa. É este espírito, Célia Parnes e Patrícia Ellen, e as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo neste momento, que nós temos que respeitar e cumprimentar. É o espírito materno, é a sensibilidade feminina, é a capacidade de proteção da mulher que pode nos ajudar, como está ajudando. Então, você que é mulher, que é mãe, que é filha, que é avó, que é cidadã, contribua, falando com outras mulheres, para que façam o mesmo nas suas casas e peçam aos seus maridos, filhos, companheiros, namorados, para que fiquem em casa. Ficando em casa, nós estamos protegendo vidas. E esta é a forma mais eficiente de nos protegermos do coronavírus. Bem, em decreto hoje publicado no Diário Oficial, 644 municípios de São Paulo, para os 644 municípios de São Paulo, a orientação é o uso de máscaras, mesmo caseiras, para deslocamentos de extrema necessidade. Há alguns municípios onde prefeitas e prefeitos acertadamente já promoveram essa orientação localmente, como fez aqui Bruno Covas. Agora, nós estamos estendendo a todos os demais municípios a recomendação para o uso de máscaras. É importante que essa recomendação seja seguida pelas pessoas que, em caso de extrema necessidade, precisam sair das suas casas. Isto não tira a obrigatoriedade, a recomendação de salvar vidas, que é ficar em casa. Mas se você tiver que ir a um supermercado, se você tiver que ir a uma farmácia ou a um estabelecimento onde a essencialidade da sua ida até ele, vá de máscara. E podem usar as máscaras de pano que são aceitáveis pela medicina. São Paulo segue assim uma orientação da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde para um efeito protetor comprovado contra o coronavírus. João Dória agradeceu também às empresas privadas que estão auxiliando no combate à pandemia da Covid-19 em todos os setores essenciais. Quero anunciar que chegamos ontem a R$500 bilhão, 500 milhões de reais em doações privadas para o combate ao coronavírus. Empresas e pessoas do estado de São Paulo estão sendo solidárias com a crise e principalmente com quem mais precisa. Quero agradecer às 118 empresas que fizeram doações no Grupo Empresarial Solidário, que já se reúne há 5 semanas e que alcançou e ultrapassou a barreira de R$500 bilhão em doações. É o maior conjunto de doações coletivas realizadas durante esta crise e eu quero agradecer nominalmente estas empresas.
Superar essa barreira é um marco histórico em São Paulo e nós continuaremos a manter este grupo empresarial solidário funcionando, operando, com doações para a saúde, para a proteção social, principalmente para as comunidades que vivem na pobreza e na extrema pobreza e também para a segurança pública. Todas as doações são auditadas pela Pricewaterhouse, que também está colaborando sem cobrar para que todas as doações sejam auditadas na sua entrega, como também para a chegada dessas doações a quem mais precisa. Bem, o governo disse que a taxa de isolamento no dia 22 de abril foi de apenas 48%, o que liga aí o sinal amarelo. É um dado preocupante porque a porcentagem mínima indicada é de 50%, ainda distante do ideal, que é de 70%. O governador disse que se o isolamento não for respeitado, ele pode reverter a decisão de diminuir a quarentena a partir do dia 11 de maio. Luciane, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, apresentou um plano de contingenciamento funerário para atender a demanda de óbitos em decorrência da Covid-19. Disse que o isolamento social é fundamental e que o pior ainda está por vir. Já liberamos um crédito complementar de 40 milhões de reais para o serviço funerário. Já estamos ampliando a capacidade do serviço funerário e dos cemitérios municipais de sepultarem 240 corpos, pulando para 400 diariamente. A Prefeitura já contratou 220 coveiros para poder dar conta desta nova demanda. Aumentou em 32 carros, eram 36 e agora temos mais 32 carros trabalhando na frota do serviço funerário. Ampliamos o atendimento das agências funerárias. Já estamos instalando 9 agências nos nossos 9 hospitais municipais referenciados para a Covid. Criamos uma central telefônica junto ao 156 para que a gente possa ter o atendimento do serviço funerário no 156. Já compramos 38 mil novas urnas funerárias, adquirimos 3 mil EPIs para os funcionários dos cemitérios municipais, já adquirimos 15 mil sacos reforçados para o deslocamento de corpos na cidade de São Paulo, suspendemos os velórios para os casos confirmados e suspeitos de Covid e reduzimos o velório para 1 hora para os outros casos, com limitação de até 10 pessoas. Estamos abrindo 13 mil novas valas, inclusive com apoio e a utilização de 4 mini retroescavadeiras e, se necessários, vamos ter capacidade para poder trabalhar 24 horas por dia aqui na cidade de São Paulo. Construímos um centro de logística no cemitério da Vila Formosa e adquirimos 8 câmeras refrigeradas que podem guardar até 1.000 corpos aguardando o sepultamento. Em parceria com o governo do estado de São Paulo, o Centro Integrado de Comando e Controle do Estado de São Paulo vai funcionar como uma rede de monitoramento 24 horas, num trabalho articulado e conjunto do Serviço Funerário, do SAMU, da Defesa Civil, da Polícia Científica, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Amanhã publico no Diário Oficial um decreto flexibilizando o monopólio do serviço funerário na cidade de São Paulo, para que todos os velórios e sepultamentos que acontecem nos cemitérios privados possam acontecer sem passar pelo serviço funerário da Prefeitura de São Paulo. Pois é, o prefeito Bruno Covas também reforçou que a estrutura da cidade aí está destinada... Qual a estrutura da cidade que está destinada ao sistema de saúde? A Prefeitura, se somando ao esforço do governo do Estado de São Paulo de comunicar a importância da população ficar dentro de casa, na mesma linguagem, na mesma direção, no mesmo sentido que aponta a ciência, a medicina, a vigilância sanitária.
Aqui na cidade de São Paulo, nós temos 70 mil profissionais da área da saúde. Já viabilizamos 2 mil novos leitos. Construímos rapidamente o Hospital Municipal de Campanha do Anhembi e o Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu. Já entregamos 2 novos hospitais, o Hospital Municipal de Parelheiros e o Hospital Municipal da Bela Vista. Vamos entregar mais 2 hospitais, o Hospital Nossa Senhora do Caminho e o Hospital da Brasilândia. O Hospital do Emboimirim está sendo ampliado numa parceria com a Ambev, a Gerdau e o Hospital Albert Einstein. Mas mesmo assim, nós estamos com 70% dos leitos de UTI já ocupados aqui na cidade de São Paulo. E por fim, o governador reforçou que as cidades do interior do estado não devem flexibilizar a quarentena antes do dia 10 de maio. Apenas depois e sob a orientação do governo do estado de São Paulo. Nós temos aqui uma equipe de profissionais de saúde. São 15 profissionais qualificados sob a coordenação do Dr. Davi Wipp, que conhecem epidemias, que conhecem infectologia, que são estudiosos e que cruzam dados de todo o país, os dados do estado de São Paulo e também dados de 56 países do mundo, que são fornecidos e processados também por este Comitê de Saúde. Portanto, faço aqui um apelo a prefeitos e prefeitas que não se precipitem, que não cedam à pressão local, seja de onde for, para liberar, ainda que parcialmente, o comércio ou outras áreas de serviços das suas cidades. Lembrando que São Paulo, em todo o estado, Ícaro, tem 74% da sua economia em funcionamento normal, onde não houve nenhuma restrição, exceto a orientação de proteção individual e dos protocolos de saúde. Pois é, gente, a Câmara dos Deputados aprovou o texto principal de projeto que suspende temporariamente o pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, durante o período de 60 dias, prorrogáveis pelo mesmo prazo, se assim avaliar o Executivo, diante da crise do coronavírus. De autoria do deputado Moisés Rodrigues, do MDB, o parecer aprovado ontem, quinta-feira, abre a possibilidade ainda que o Executivo tende a aumentar aportes da União a fundo garantidor do FIES, para possibilitar a criação de novas vagas. O texto autoriza a União a participar do fundo até o limite global de 5 bilhões e 500 milhões de reais. E o parecer trata ainda da permissão de que os novos contratos e os aditamentos não simplificados não tenham de ser efetivados por meio presencial na agência, com o beneficiário podendo fazer isso por meio digital. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a médica Alessandra Fernandes, que é ginecologista e obstetra. Ela fala sobre mulheres grávidas como grupo de risco nessa pandemia do coronavírus. Bom dia, doutora Alessandra. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. A senhora está nos ouvindo? Bom dia, sim, ouço sim. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutora. Doutora, por favor, hoje nós vamos falar sobre a gestante, né? A senhora poderia explicar para a gente e esclarecer por que ela no caso dela, né? A vulnerabilidade dela em relação ao coronavírus? Sim, na verdade, a gestante se torna um grupo de risco pelo estado gestacional em si, né? A gente não vê no corona com a Covid-19, o que a gente vê com outras patologias respiratórias, como H1N1, que causam quadros piores nas gestantes. Parece, até agora, que o corona não tem uma gravidade maior. Então, a gestante se torna um grupo de risco pelo estado gestacional em si, pelas mudanças que ocorrem no organismo, pela alteração da imunidade, e pelos fatores gestacionais, principalmente se a gestação tiver algum fator adicional que está dentro do grupo de risco, como hipertensão e diabetes, e for uma gestação de alto risco. Doutora Alessandra, quais são os conselhos, né, para as grávidas, para
nesse momento, assim? O que elas devem evitar? O que elas podem fazer? Como que reforça a imunidade? Tem que ficar de quarentena mesmo? Acho que esse conselho, né, claro, tem que ficar de quarentena. Quais são os conselhos que a senhora, como obstetra, dá para as grávidas? Os primeiros conselhos, na verdade, que são os mais importantes para a população geral, são os hábitos de higiene naturais, que a gente já fala, bate no dia a dia. Então, higienização de mãos constante, com água e sabão e álcool gel, quarentena, isolamento social é muito importante, evitar sair desnecessariamente, o uso de máscaras quando precisar sair para uma consulta, para um exame, porque as consultas de pré-natal elas devem continuar, talvez num período de espaçamento maior, mas elas têm que acontecer. Então, vai numa consulta, vai fazer o exame necessário, uso de máscara sempre, álcool gel na bolsa, isolamento social, como eu já falei, evitar visitas em casa, evitar receber pessoas, né? Alguém saiu, volta da rua, tem todo aquele ritual de tirar sapato fora, entrar direto para o banho, evitar contato com a gestante se vem da rua, e se ela vem da rua, a mesma coisa. E reforçar da imunidade é o que a gente já aconselha no dia a dia. Uma alimentação extremamente balanceada e saudável. A gente está adicionando, que isso já é uma rotina na minha prática, o uso da vitamina D e C e polivitamínico, né? Eu tenho na minha prática, eu passo isso de rotina para as minhas gestantes. E é isso, hábitos saudáveis. Acho que, no geral, o mais importante é o que a gente está recomendando para a população em si. Doutora Alessandra, caso uma gestante ela seja infectada pela Covid-19, como fica a criança? Ela é contaminada? Até agora, a gente tem 4, 5 meses de Covid, né? Do SARS-CoV-2, que é o novo. Então, a gente não tem muito estudo conclusivo, né? Até agora, o que se sabe é que não foram encontrados vírus nas secreções, tipo líquido amniótico e leite, até agora. Então, a transmissão vertical, que é a transmissão do feto intraútero via placentária, não foi comprovada. Existem vários estudos com as gestantes que aparecem ao longo, né, dessa pandemia, mas não tem estudos conclusivos. Então, a chance do bebê se contaminar com a mãe positiva é no parto e no pós-parto. Os casos que aconteceram e que comprovaram de recém-nascidos foi durante o parto ou no puerpério. Esse momento do parto, imagino, doutora, deve ser bastante complicado, porque tem que estar ali no hospital, tem que ter uma série de medidas para não pegar o coronavírus e tal. E imagino que a gestante vai estar num local que vai estar lotado de pessoas com coronavírus, né? O que ela deve fazer nesse momento? Deve seguir as recomendações do médico? O que vocês, médicos obstetras, têm feito aí para garantir a saúde da mãe e do bebê nesse momento do parto? Bom, existem vários protocolos saindo, vários hospitais já estão liberando alguns protocolos em relação à entrada da gestante no hospital. O que eu oriento inicialmente, né? Sempre que tiver oportunidade de procurar uma maternidade e não um hospital geral, que dê a preferência. Seria o primeiro conselho. A gestante não estando com sintomas e nem com a positividade para a Covid-19, ela deve ser admitida na maternidade com todos os cuidados que a gente já faz naturalmente, que luva, máscara, proteção ocular. Geralmente, as contaminadas ou positivas para a Covid, elas são absolutamente isoladas, então elas ficam em salas separadas, tanto no pré-parto, se ela está em trabalho de parto, porque a Covid não é uma indicação de cesariana, só se a mãe estiver
com uma doença grave ou necessidade obstétrica. Então, as gestantes que estão no pré-parto, esperando um trabalho de parto normal, deve ficar sempre isolado, obviamente. Qualquer mãe, qualquer gestante com a Covid-19 mantém-se isolada. Toda a equipe médica com equipamento adequado, como falei, luva, máscara diferenciada, não só a cirúrgica, proteção do corpo. A gestante positiva deve estar o tempo inteirinho de máscara, com cuidados de higiene, né, durante todo o trabalho de parto. Se for um parto cesárea, mesma coisa, a equipe e a mãe. Cuidados de, assim que receber o RN, o recém-nascido, ligar o cordão imediatamente. Em todos os casos positivos da mãe, o RN vai diretamente para o banho, fazer a higienização do RN, e evita-se o contato da primeira hora com a mãe até a puérpera, no caso, né, no pós-parto, a mãe ser totalmente higienizada, protegida, para daí sim ela receber o seu bebê. O melhor, nesse momento que nós estamos de pandemia, qual que seria o melhor parto indicado neste momento? Ou isso não tem muita consequência com o parto, a pandemia? No início, todos os trabalhos, né, que são poucos casos mesmo mundialmente, estavam dando preferência para o parto cesárea, para a cesariana, né? Depois viu-se, e não só a Organização Mundial da Saúde, como a ANS, Projeto Parto Adequado, Einstein, não só no Brasil como mundialmente, agora sabe-se que não tem uma indicação precisa de parto cesárea. O parto pode ser um parto normal assistido, a não ser que a mãe apresente uma alteração, uma doença, a Covid-19 de uma forma severa, moderada a severa, que isso vá causar algum prejuízo à saúde dela se ela passar por um período de parto normal. Então, na verdade, a cesariana, ela fica para os casos que têm indicação obstétrica, que já são os de rotina, e para casos que tenham descompensação, principalmente respiratória, casos severos, moderados a severos, quando a gestante está com o Covid positivo. Doutora, e quando nasceu a criança e a mãe está com Covid-19 e tal, está no estado ali intermediário, quais são os cuidados com o bebê nesse momento, depois do nascimento? Depois do nascimento, logo após o parto, eu já citei, né, ligar o cordão o mais rápido possível, higienização do bebê com banho no primeiro momento, evitar o contato com a mãe. Então, a gente evita aquele primeiro contato com a mãe logo ao nascimento e o aleitamento na primeira hora. Isso tem sido evitado, porque o RN ele é separado, ele é higienizado. A mãe no pós-parto é totalmente higienizada, então tem troca de máscara, higiene corpórea, troca de camisola. O bebê pode ficar no alojamento conjunto com a mãe, ou seja, no mesmo quarto que a mãe. Quando a mãe está positiva, está infectada, deve-se manter o berço a aproximadamente 2 metros sempre que possível, então mais de um sempre, de preferência 2 metros do leito materno. A mãe sempre de máscara, sempre com higiene de mão, água e sabão e álcool gel. Ela pode amamentar, porque não foi identificado no leite o vírus. Então, qualquer momento que ela vá pegar o RN, para higienizar o RN, para amamentar o RN, ela tem que fazer todo o processo de higienização. Trocar a máscara, usar luva, antes, higienização de mãos, higienização da mama que ela vai amamentar. Evitar a visita, isso já não precisa, porque ela vai estar em isolamento, então as visitas vão ser realmente proibidas. E os cuidados de higiene e afastamento do RN nesse caso. Quando a senhora fala RN, o recém-nascido, só para o pessoal em casa entender. Não, imagina. O recém-nascido. E depois,
quais são os cuidados, né? A partir do momento que nasceu ali com Covid e tal, teve um período de quarentena, esse vírus pode voltar na mãe, na criança? Esse é um debate que ainda estamos no meio dessa história da pandemia, né? Mas como é que vocês avaliam isso, essa questão do vírus poder voltar depois, tanto para a mãe quanto para o bebê? Não, inicialmente as orientações são quarentena, 14 dias. No caso, se a mãe está infectada, a gente espera passar todos os sintomas, né? E começa a voltar aos poucos. Como tem muito pouca coisa em relação à volta ao vírus, pode reinfectar, não pode reinfectar, os cuidados iniciais são esses: obedecer resguardo na quarentena, então 14 dias sem nenhum tipo de contato direto, lógico, né? Então sempre protegido. Passando esse resguardo, a doença em si, esses 14 dias, a mãe volta ao contato normal com o bebê e ainda assim mantém esse afastamento de visitas, porque se a mãe foi infectada e o bebê ainda não foi, ele ainda pode adquirir, né? Então, mantém-se o isolamento, mantém-se os cuidados, mas o contato mãe-bebê, depois disso, é liberado já. Mais algum conselho que a senhora passa para as mães nesse momento? Tem mais alguma questão importante para a senhora falar com a gente? Eu acho que o melhor agora é tranquilizar um pouco as gestantes, porque algumas gestantes estão, obviamente, muito amedrontadas com essa situação, né? Então, é mais tranquilizar, conversar com seus obstetras, continuar o acompanhamento pré-natal, né? Isso não pode ser suspenso, continuar o acompanhamento pré-natal, mesmo que seja espaçado, por teleconsulta 1 mês, no outro mês volta no consultório, existem exames a serem feitos que são necessários. Evitar se encaminhar a um hospital geral, principalmente se tem casos de Covid-19 confirmados. Então, preferir sempre uma maternidade, se precisar se dirigir ou algum sintoma. Evitar ir em maternidade ou hospital por bobagem, né? Conversar com o obstetra antes. E continuar com o isolamento social e os cuidados que estão sendo batidos e falados todos os dias. Acho que é isso. Muito obrigado, doutora Alessandra Fernandes, ginecologista e obstetra. Obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Muito doutora. obrigada a vocês. Um bom dia. Bom Tchau. dia. Bem, pessoal, o estado de São Paulo conta com 42 laboratórios habilitados para a realização de testes do coronavírus, de acordo com o Instituto Butantan. Todos os laboratórios são credenciados pelo Instituto Adolfo Lutz, vinculado à Secretaria Estadual da Saúde. E a plataforma para diagnóstico de coronavírus em São Paulo é coordenada pelo Instituto Butantan. Pois, mesmo com fila zerada, pacientes ficam sem resultados por falha em amostras em São Paulo. O diretor do Butantan, Dimas Covas, anunciou que a rede de laboratórios já fez mais de 35 mil testes e alcançou a capacidade de realizar 5 mil exames por dia. A expectativa é de processar 8 mil exames por dia até maio, com a plataforma operando em plena capacidade. Para dar conta da demanda acumulada, o governo do estado comprou 1.300.000 testes importados da Coreia do Sul e a última remessa chegou no sábado passado. O investimento total para a implantação da plataforma paulista de exames da Covid-19 foi de 85 milhões de reais, de acordo com o governo paulista. A rede de laboratórios soma um total de 42 unidades, inclui instalações públicas, privadas, universitárias e a unidade do próprio Butantan. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Irã Gonçalves Júnior, que é cardiologista e intensivista e responsável pelo pronto-socorro do Hospital São Paulo. Ele fala sobre o dia 26 de abril, que é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que é uma das principais causas de morte no país. Mais de 30 milhões de brasileiros são vítimas da hipertensão arterial, segundo dados do Ministério da Saúde. Bom dia, doutor Irã. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, como vão vocês? Tudo bem, tudo bem. Doutor Irã, a gente estava olhando aqui, Aqui no Brasil, cerca de 35% da população tem a doença, né? Que é conhecida mais popularmente como pressão alta, né? E esses 35%
seria também, faz parte do grupo de risco, é isso? Porque a pressão alta, ela faz parte. Quem tem hipertensão, ela é paciente, ela faz parte do grupo de risco do Covid-19, certo? Perfeito. Essa consideração mesmo tem que ser feita nesses tempos aqui do coronavírus, né? E do Covid-19, que é a doença que o coronavírus age. Esse número que você falou, 35%, é um número aceito na literatura mundial, não só para o Brasil, mas para os outros países também. E essa conta que você fez, você multiplica aí a população brasileira por 35%, dá 70 milhões de pessoas. É uma das doenças mais comuns aqui do Brasil e do mundo industrializado, do mundo ocidental, né? E é o que a gente chama de uma doença silenciosa, porque a pessoa muitas vezes passa anos sem saber que tem hipertensão arterial. Vai saber mais tarde com as complicações da hipertensão arterial, geralmente do lado cardiovascular, que são o infarto e, do ponto de vista neurológico, os acidentes vasculares cerebrais. Pois é, doutora Irã, eu estou falando aqui... Primeiro, obrigado por você ter colocado, disposto aí um horário para a gente. Imagino que o senhor deve estar muito ocupado nesse momento, ainda mais no Hospital São Paulo, que a demanda é enorme, né, de pacientes. Eu só estou falando aí do 35%, né, do total. Eu sou um desses 35%, porque eu também sou hipertenso, tomo medicamentos diários, Lilian, né? E eu queria entender como que é um fator de complicação. O pulmão está ali, né, pertinho do coração. O que acontece? Quais são... A pessoa que é hipertensa tem coronavírus nesse momento. O que acontece com essa pessoa? Quais são as complicações que ela apresenta nesse momento? Então, a partir do momento, tem poucos estudos sobre isso ainda, mas a partir do momento que as séries chinesas foram publicadas, as séries iniciais eram com poucos pacientes, 100 pacientes na primeira série publicada, 1.000 e poucos pacientes na segunda série, e essa semana saiu um estudo maior dos primeiros pacientes de Nova York, era um estudo já com 5.700 pacientes. O que foi observado, né? O que foi observado foi que pacientes que tinham outras doenças, eles tinham uma evolução mais grave do coronavírus. Ou melhor dizendo, os pacientes que tinham evolução mais grave do coronavírus tinham outras doenças associadas. Quais eram essas doenças? Doenças cardiovasculares em senso amplo, diabetes, câncer e, chamou a atenção, hipertensão arterial, né? E a hipertensão não parecia uma doença tão grave assim para ter uma evolução, no caso do coronavírus, uma evolução pior. O que se depois foi investigar nos estudos publicados anteriormente sobre outros vírus era que um dos mecanismos regulatórios da pressão arterial, uma molécula que está na superfície da célula, é que faz com que o coronavírus entre na célula, não é? Essa molécula, ela está presente no coração, no sistema cardiovascular, no pulmão e em todos os órgãos. Ela está disseminada, é uma molécula que faz parte do sistema de controle de hipertensão. Então, é por aí que o coronavírus entra. Você entende? Ele se liga nessa molécula e aí ele consegue fazer o processo de entrada na célula. Se for no pulmão, no pulmão. Se for no coração, no coração, né? Então, isso tem sido descrito comumente. Então, nessa série de Nova York, por exemplo, cerca de 50% dos pacientes que foram admitidos na UTI, eles tinham história de hipertensão arterial. Doutor... É aí que está o link, né, do coronavírus com hipertensão arterial, provavelmente, né? Ele entra pelo mesmo mecanismo de controle que a gente tem normalmente para a hipertensão arterial. Doutor, e a obesidade, né? Nós, homens, temos aí aquele acúmulo de gordura na barriga, isso atrapalha nesse momento. Como que a obesidade influencia nesse momento aí de pandemia? Atrapalha também porque foi um dos fatores descritos que os pacientes graves tiveram. Então, ao lado de hipertensão, diabetes, câncer, problemas respiratórios graves, previamente existentes, que fazem que o paciente tenha uma piora da evolução do seu coronavírus, obesidade, índice de massa corpórea elevado, foi um fator determinante também.
né? É muito difícil hoje fazer ainda uma relação de causa e efeito, é uma doença muito nova. Então, uma explicação, a obesidade produz esse tipo de substância ou faz com que o organismo se comporte desta maneira, 1, 2, 3, então é por causa disso, né? Ainda é cedo para a gente conseguir fazer esse tipo de correlação, mas o que se vê é que pacientes obesos evoluem pior. Quando a gente fala evoluir pior, significa que o que tem sido descrito é que a grande maioria das pessoas vai ter o coronavírus, cerca de 85% delas, vai ter o coronavírus como se fosse um acometimento de vias aéreas superiores, um resfriado, né? Fiquei com o nariz escorrendo, tive dor no corpo, febre, era coronavírus. Essa é a imensa maioria dos casos, né? E tomara que fique assim, tá certo? Isso dá em torno de 85% dos casos. 15% dos casos vão evoluir arrastado, né? Não é uma gripezinha, não é um adenovírus que a gente já conhece. Fiquei com o nariz pingando uma semana e melhorei, né? Você pode piorar rapidamente e precisar de internação. Quando é que se interna o coronavírus, né? Ou quando é que se interna a pessoa com Covid, que é a doença causada por coronavírus? Quando ela precisa basicamente de suplementação de oxigênio, que inicialmente é feito com catéter nasal, com máscaras, né? E quando é que você vai para a UTI? Quando você precisa ser entubado, geralmente. Ou quando você vai ser entubado imediatamente, ou quando você já está prestes a ser entubado, você não consegue mais manter uma saturação de oxigênio, a quantidade de oxigênio no sangue. E o que foi descrito é que nesses 15%, essas doenças e esses fatores que a gente está comentando, incluindo a obesidade, eles estão mais presentes. Então, se você imaginar duas pessoas, uma não tem obesidade, não tem hipertensão, não tem problema pulmonar, não tem câncer, não tem nada, essa pessoa tem menor possibilidade de precisar de internação e, eventualmente, até de UTI. Por outro lado, uma pessoa obesa, sedentária, hipertensa, diabética, com problema pulmonar crônico, essa paciente tem um risco maior de precisar de uma internação que pode chegar à necessidade de ventilação mecânica, de intubação, que é o que a gente está vendo acontecendo aqui no país, né? Esse é o grande medo da sobrecarga do sistema hospitalar. Doutor, e no caso da menopausa, no caso das mulheres, menopausa é um fator de risco? Isso influencia como? A menopausa sozinha não tem sido descrito como um fator de risco, né? Mulheres menopausadas, elas podem apresentar pressão arterial aumentada, uma maior tendência à obesidade por falta de atividade física, mas a menopausa em si, olha, estou menopausado, eu tenho um risco maior, isso não tem sido descrito. Agora, como o senhor está aí no Hospital São Paulo, eu queria que o senhor descrevesse a situação aí no hospital. O senhor deve estar atendendo também. Como é que está a situação aí? Como é que está aí a questão das UTIs, a emergência? O senhor pode dar um panorama para a gente aí do Hospital São Paulo? O Hospital São Paulo é um hospital que separou vários leitos e várias UTIs foram montadas, né, e foram esvaziadas, a gente fala, só para receber Covid. Ainda está uma situação mantida sob controle adequado, né? Não tem ninguém esperando na fila, morrendo na fila, que nem a gente escuta e lê em reportagens sobre outros estados do Brasil, mas está aumentando. Nos grandes hospitais privados de São Paulo, já está havendo uma diminuição, né, daquela primeira onda de internação do Covid. Então, grandes hospitais privados que separaram alas inteiras para Covid, nos últimos 10 dias, têm observado uma diminuição da procura, né? Mas a doença agora está se alastrando pelas classes sociais menos favorecidas. Esse é o grande risco da interrupção precoce do processo de isolamento, né? Aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, a Covid ela começou a se manifestar, pelo menos é o que a gente está observando, né? Nos níveis sociais mais elevados. Eram pessoas que tiveram acesso a viagens, trouxeram o vírus, contaminaram a família contaminou um amigo ou outro, né? Isso fez com que houvesse, há 15, 20 dias atrás, uma maior procura
nesses hospitais privados da cidade com pacientes com coronavírus. É como se o vírus não tivesse atingido as classes sociais menos favorecidas. Mas agora ele está atingindo os bairros mais populares, né, com alta densidade demográfica, outras cidades do interior, ele está se espalhando. E no Brasil, a gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, no Amazonas, que já ultrapassou a capacidade de atendimento, no Ceará, em vários outros locais. É por isso que quando a gente escuta o pessoal do Ministério falar, olha, ainda não chegou no pico, é verdade, não é? Nós estamos no final de abril, começo de maio. Maio ainda vai ser um mês bem pesado, né? E o que significa isso? Significa que daí, potencialmente, a população brasileira inteira, das pequenas cidades, das médias cidades do interior, vão estar atingidas. Então, esse problema da gente manter o isolamento, essa conduta, eu posso facilitar o isolamento numa região que já passou pelo pico, mas numa outra região onde não começou ainda, talvez valha a pena manter o isolamento, é importante, porque agora nós estamos perante o desafio do país inteiro, né? E aí você imagina, se você fala assim, olha, se eu tiver 70% que é a estimativa que a Alemanha fez, então é um número pensado, não é? 70% significa que no Brasil quase 140 milhões de pessoas propensas a ter o vírus, né? Se muita gente fica doente ao mesmo tempo, acontece o que tem acontecido aqui na América do Sul, em Guayaquil, que você começa a ter cadáver na rua, né? É uma situação grave, uma situação potencialmente grave. Então, esses hospitais que estão sendo montados, hospitais de campanha, ali no Pacaembu, no AMB, né? São para esse tipo de cuidado, porque talvez essas prefeituras de cidades menores do interior, uma cidade, para não falar em nenhum nome específico, Santa Cruz de algum lugar, né, que tem 50 mil habitantes, geralmente tem o quê? Um pequeno hospital com uma UTI que deve ter uma Santa Casa, que deve ter uma UTI aí com 6, 8 leitos, que é o que a cidade precisava, né? Numa situação onde 50 mil habitantes, né, 10% deles, 5 mil habitantes, precisem de cuidados hospitalares, né, ou que não seja 10%, seja 5%, 2.500, né, o que não seja 5%, seja 2,5%, 2.500 pacientes, você vai ter um hospital lá com 10 leitos. Esse é o risco, né? Esse é o risco. Doutor, e os hospitais de campanha? Né? Muitos já estão lotados, né? Os médicos só internam aí os casos mais graves. Como é que está a situação dos hospitais de campanha aqui em São Paulo? Então, os hospitais de campanha eles são definidos para o que a gente chama de média gravidade, né? São para pacientes, por exemplo, que têm um pouco de falta de ar, eles conseguem melhorar com oxigênio, né? Então, para você proteger esses hospitais grandes, proteger no sentido de deixar esses hospitais grandes que têm mais recursos, pacientes mais graves, esses pacientes intermediários que são levados para esses hospitais de campanha, né? Aqui também tem uma questão de controle epidemiológico, né? Então, por exemplo, eu moro numa casa muito pequena, eu tenho 10 pessoas morando num quarto e estou gripado. Se você fala para o paciente, olha, vá para casa, fica 14 dias em isolamento, muitas vezes ele é capaz de contaminar essas 14 pessoas. Então, esse é um paciente que pode ir para um hospital de campanha, né? E procurar ultrapassar esse período mais grave do vírus aí, 14, 20 dias, num ambiente onde ele tenha baixa chance de contaminar outras pessoas ao seu redor, né? É uma situação terrível essa, né? Ainda não tem notícia boa. Dia a dia os casos estão aumentando. Isso não é para ser alarmista, mas é para ser bastante realista, né? É para ser bastante realista. Doutor, e em relação à imunidade, né? Muita gente fala, e essa é uma questão ainda, como o vírus é novo, então não se sabe ainda direito se a pessoa que tem o coronavírus ela vai ficar imune ou se ela pode ter o coronavírus novamente. Parece que tem gente que tem os anticorpos e parece que tem gente que não tem os anticorpos, né? Como que é isso?
Então, os testes dos anticorpos, eles estão começando a ser feitos nos últimos 15 dias, né? Mesmo nos Estados Unidos, ainda não há uma padronização dos kits, né? Eu estava acompanhando um grupo que estava discutindo isso com um colega que está nos Estados Unidos e acompanhou uma discussão do órgão regulador lá, que é o FDA, e tem mais de 200 testes em processo de aprovação. Quando você tem 200 testes em processo de aprovação, é sinal que você não sabe qual é o melhor ainda, né? Ninguém sabe se o coronavírus vai se comportar qual é a taxa de mutação do coronavírus. Por exemplo, quando você se vacina, por que você tem que se vacinar contra a gripe todo ano, contra o resfriado comum todo ano, que é outro vírus? É um vírus da família dos adenovírus, geralmente, né? Porque ele tem uma alta taxa de mutação. Então, a vacina desse ano, de 2020, ela é feita em cima dos vírus de 2019, que é o que você conhece. Você pegava os vírus de 2019, né, conseguia fazer a vacina e aplica a vacina em 2020. E vai fazer a mesma coisa em 2021 com os vírus de 2020. Né? Mas como esse vírus tem uma alta taxa de mutação, em termos mais ou menos uns 30%, fica descoberto. Ou seja, você toma a vacina para a gripe e fala, poxa, essa vacina não adiantou nada. Eu tive gripe. Sim, você teve gripe porque o vírus sofreu uma mutação de um ano para o outro e para esse vírus novo você não estava coberto. Por exemplo, outro caso que foi notícia no ano passado, num desses campeonatos, numa dessas eliminatórias de algum torneio de futebol, um jogador da seleção brasileira pegou cachumba. Lembra disso? Doutor, para finalizar a nossa entrevista, vamos reforçar aí os cuidados das pessoas, né? Muita gente está saindo da quarentena, a gente viu aí índice de 48% de quarentena só, né? Quer dizer, eu dei uma circulada um dia desses aí, na periferia, vi que muita gente comércio está aberto, vi que a situação, as pessoas estão meio cansadas de ficar em casa e estão saindo. Qual que é a importância de nós ficarmos na quarentena nesse momento? É salvar vidas, não é isso? Mais vidas. É salvar vidas porque senão você não vai ter hospital para todo mundo. É o que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra falou assim, não, eu vou deixar as pessoas expostas, né? As pessoas se vacinem, é um raciocínio bastante simplista, né? Simplório mesmo. Eu vou deixar as pessoas expostas, elas pegam o vírus, desenvolvem imunidade e tudo bem. Né? E a Inglaterra voltou atrás rapidinho, porque se calculou que mais de 1 milhão de pessoas na Inglaterra iam ter formas graves da doença. Né? E o que você faz com 1 milhão de gente procurando o hospital? Que todo mundo vai ter coronavírus um dia é quase dado, a menos que tenha uma vacina o mais breve possível. Tá certo? Agora, se todo mundo tem coronavírus ao mesmo tempo, né? É o que acontece lá em Guayaquil, gente morrendo na rua. É o que está acontecendo no Amazonas agora, absoluta falta de leito de hospital, absoluta falta de oxigênio. Isso também destrói a economia. Então as pessoas estão falando, mas nós temos que escolher entre economia e a doença. Não é essa a escolha real. A economia vai sofrer como está sofrendo o mundo inteiro. Não tem como passar incólume por essa doença. Os mecanismos econômicos têm que ser, de alguma maneira, garantidos pelo governo, pelas associações de empresários, os impostos têm que ser postergados. Eu, de economia, não entendo nada, tá certo? O que a gente entende é da área técnica médica. Então, esses grandes economistas, todos formados fora, gênios, tudo, é esse que tem que dar uma resposta. Os políticos têm que dar uma resposta. Nós vamos fazer desse jeito, não vamos recolher imposto agora, vamos recolher imposto depois, vamos dividir. Isso não pode ser confundido, porque senão o custo para o sistema é muito grande. Você imagina uma empresa, uma fábrica, que de repente tem que parar a linha de produção, não porque não tem para que vender, mas porque você tem uma quantidade imensa de trabalhadores doentes, né? Que não tem substituição. Então, tem fábricas, eu estava vendo frigoríficos aqui no Brasil e no exterior fechando. Por quê? Porque nessas comunidades onde estão os frigoríficos, todo mundo se contaminou. Fecha. Né? Então, eu vejo na rua também, né? Vejo as pessoas correndo, como se não tivessem nada a ver com isso. Né? A gente ainda não se pediu para o brasileiro fazer lockdown, que é o que aconteceu na Itália, na França e na Inglaterra. Você não sai de casa, é proibido. Né?
Você tem a rua deserta, você não pode sair. Ponto. Israel aconteceu a mesma coisa, né? Você pediu aqui para fazer isolamento, diminuir o contato, né? E você vê um monte de gente andando em grupos, dando risada, né? Eu não vou ter, se eu tiver vai ser uma coisa muito leve. Tomara, né? Tomara. Mas é um risco para ele e para a sociedade. Talvez, né, doutor, a pessoa não saiba o que as pessoas que estão nos hospitais estão passando, né? Falta de ar, fraqueza. É uma doença bastante traiçoeira e que pode matar. Talvez as pessoas não tenham a dimensão do que elas podem enfrentar de uma hora para outra. E o coronavírus é bastante complicado. Enfim, o conselho mesmo, obrigado pelos conselhos, obrigado pela entrevista aí, doutor Irã Gonçalves Júnior, que é cardiologista e intensivista responsável aí pelo pronto-socorro de cardiologia do Hospital São Paulo e professor da Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado pelos conselhos, pelas recomendações e pelo diagnóstico aí de pessoas hipertensas e outras comorbidades. Obrigado e até a próxima entrevista. Obrigada, doutor Irã. Bem, gente, morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 64 anos, o empresário, escritor e jornalista João Melão Neto. Paulistano ingressou na vida política pelo PFL. Ministro do Trabalho em 1992, passou pelas pastas da coordenação governamental e da habitação da Prefeitura de São Paulo. Em 2004, ele assumiu a Secretaria Estadual da Comunicação e elegeu-se deputado federal em 1990, né? Primeiro ele elegeu-se deputado federal em 1990 por 2 mandatos consecutivos, deputado estadual em 2007, né? E foi articulista do Estadão e comentarista político na TV Record, da rádio também Jovem Pan. Autor de 6 livros, pai do atual deputado estadual Ricardo Melão de São Paulo, João teve complicações em seu quadro de saúde e sofreu um infarto nesta madrugada. Bem, homenagens serão prestadas posteriormente. João Melão Neto deixa a mulher, Dora, 3 filhos, entre eles o atual deputado estadual Ricardo Melão e 3 netos. Bem, um estudo da Fiocruz revela que pode haver subnotificação dos casos de Covid-19 aqui no Brasil. Luciano, pelos dados do Infogripe, o sistema de monitoramento de síndromes respiratórias mantido pelo Fiocruz, mais de 70% dos testes realizados para síndromes respiratórias têm identificado a presença do novo coronavírus nos pacientes. Mas apenas uma pequena fração dos casos suspeitos têm sido testados. O subdimensionamento ocorre tanto no número de casos quanto no de mortes. Desde a segunda quinzena de fevereiro, quando a Covid-19 começou a avançar no Brasil, até a última segunda-feira, 8.318 pacientes hospitalizados com um quadro conhecido como síndrome respiratória aguda grave haviam sido diagnosticados com a Covid-19. Só que 15.752 eram classificados como não especificados e nada menos que 42.817 aguardavam investigação. Conclusão: de acordo com os dados da Fiocruz, o número de casos confirmados de Covid-19 equivale a algo como 1/7 dos casos suspeitos. O Ministério da Saúde expandiu de 23.900.000 para 46.200.000 a meta de testes a adquirir por meio de compras ou doações. Desses, pouco mais de 2,5 milhões já foram distribuídos. Nos Estados Unidos, cuja população supera 330 milhões, seria necessário testar entre 5 milhões e 20 milhões por dia para garantir o fim das quarentenas, estimado pelo um estudo da Universidade de Harvard. Outra análise da Fundação Rockefeller fala em 30 milhões de testes por semana. Proporcionalmente, isso significaria que o Brasil precisa, no mínimo, de algo entre 1.800.000 e 3.200.000 testes diários, segundo os cientistas. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Sérgio Everton. Sérgio Everton, companheiro. Que é nosso companheiro aqui da Rede Alesp. Sérgio Everton, bom dia, tudo bem com você? Bom dia a você, Luciano. Bom dia, Lília. Bom dia, Estamos Sérgio. juntos aqui, né? Mais um dia de luta, né? Nessa quarentena. Mas
a gente tem que ir, não tem jeito, tem que cumprir, né? Tá com bom trabalho aí, continua aí com bom trabalho vocês aí na Rede Alesp, né? E eu aqui de casa, mas daqui a um tempo já eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, né? E vamos estar juntos novamente. Olha, Lília e Luciano, eu vou começar falando aqui dessa questão, né? A gente está batendo o tempo todo, né? De ficar em casa, tudo. E hoje eu estava aqui na frente de casa, essa semana toda a gente percebeu um trânsito, né, mais intenso em São Paulo, né? É impressionante, mas o aumento de veículos, né, nessa região central, principalmente, na parte central, e eu que moro nessa região aqui da Paulista, aqui, né, diariamente, antes da pandemia, né, o movimento sempre foi muito grande, porque tem muitas empresas aqui ainda na Avenida Paulista, apesar de quando foi construído lá, foi para Berrini, né, disseram que seria o novo centro empresarial, mas aqui continua ainda com muita empresa, então o movimento é muito grande, muita gente trabalhando, uma correria no dia a dia. Mas devido a essa pandemia, isso diminuiu bastante, é claro. A gente tem que falar certo isso, tem que estar sempre frisando, né? Mas, de vez em quando, aqui, pelo menos alguns dias dessa semana, eu percebi aqui a movimentação, né, no aumento de veículos, de carros. Hoje, por incrível que pareça, que geralmente, né, quando está numa rotina normal, sexta-feira é o dia da loucura, né? Trânsito, engarrafamento, tudo, aquela coisa toda, as pessoas indo para o litoral, indo passar o final de semana, né? Enfim, ou pessoas também que moram no interior, que trabalham aqui na cidade. Mas hoje, olha, por incrível que pareça, parabéns aí às pessoas, está parado praticamente o trânsito, eu não vejo movimentação aqui de uma sexta-feira, viu, Luciano? E geralmente uma sexta-feira antes dessa pandemia é uma loucura. Né? Fica lotado aí, né, Paulo? Ainda mais na região da Paulista. Exatamente. E outra coisa que eu também notei, viu, Lília e Luciano, estava vendo aqui eu não posso sair, não saio, né, de casa pela quarentena, claro, mas os mercados, né, os supermercados aqui, também nessa região, tinham filas, gente. Né? As pessoas, por exemplo, não vou citar nomes aqui, que também, a não ser que me paguem para fazer propaganda, né? Você sabe que, não tem como, mas são supermercados conhecidos nessa região aqui, que estavam aí com filas, né? Pessoas, 4, 5, 6, 10 pessoas esperando, porque você tem um número X de pessoas para entrar. Mas até então, isso aqui nessa região não estava acontecendo, né? Então, supermercados vazios, mas ontem eu notei aqui, eu vi uma matéria aqui na televisão também, né? Estava sendo transmitida ao vivo ontem, ou alguém pegou uma câmera, filmou, eu não me lembro direito. E os supermercados com filas, gente. Eu falo, meu Deus do céu, as pessoas parecem que... E outra, pessoas ainda em filas, olha, que é aqui, não é lá na Brasilândia, não é na periferia, né, que você pode chegar e comentar isso e falar, não, as pessoas ainda estão... como é que chama? Como é que posso dizer? Viajando, eu não queria usar essa palavra, mas estão ainda não acreditando, né, vamos dizer assim, que, né, esse coronavírus está matando muita gente. Não, aqui nessa região. E ainda pessoas sem máscaras. Quer dizer, você fala, meu Deus do céu. E nessa região, entendeu? Você sabe, Sérgio, eu percebi isso também. Domingo eu também fui no supermercado, eu fiquei bem assustada. Tinha fila para entrar. Assusta, né? Não, eu fiquei muito assustada. Eu falei isso porque nós estamos em isolamento social, né? E a maioria das pessoas, que é o mais preocupante, sem máscara, sem luva. A gente. Eu acabei também me expondo, porque numa fila não tem como você sair correndo, né? E você acaba indo para comprar o que é necessário para sua casa, né? Mas se as pessoas não se conscientizarem, até o pico ainda não chegou. Vai começar. Se as pessoas não se conscientizarem neste momento que o isolamento social é a única forma de tentar evitar um caos maior, né? Isso já foi dito aqui, inclusive, você está falando de uma coisa que as pessoas precisam se ligar. Você falou corretamente, né? O pico vai começar agora, dessa semana que vem, para lá. Isso foi avisado ontem, inclusive. Você está certíssima, Lília. Então, tem que ter essa conscientização, gente. Parar de sair de casa, entendeu? Não tem outro jeito. Olha, eu estava lendo ontem aqui, foram 7 vacinas já
testadas, né, aí no mundo, nenhuma ainda deu certo, né? Nenhuma nem chegou perto praticamente. Então, quer dizer, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, continua alertando e dizendo a melhor maneira é o isolamento social. Não tem outro jeito, enquanto não for descoberta uma vacina para acabar com esse vírus. Então, quer dizer, não tem o que fazer, gente. Não adianta querer sonhar que vai ter uma vacina agora. Não, dificilmente isso aconteça, né? Você sabe que para se produzir uma vacina, para ela chegar ao mercado, leva pelo menos 2 anos aí. Então não adianta a gente se iludir. O certo é o isolamento social. Eu estava vendo isso ontem, eu fiquei impressionado. 7 vacinas, né, no mundo já foram testadas aí. Eu digo vacinas que se dizia com eficácia, né, para poder... E mesmo assim ainda não deu resultado. Quer dizer, a gente precisa ter essa consciência. E como eu estou sempre aqui, viu, Luciana e Lília, falando das coisas boas, eu quero falar uma coisa aqui lá de Brasília, né, da nossa capital, né, de um aplicativo que aproxima, olha aí, eu sempre falo aqui de solidariedade, que é, né, a minha parte aqui que eu gosto de falar, que é o lado, que a gente pode dizer que é o lado bom do coronavírus, né, que é ruim até falar isso, que não deveria ter esse vírus, né, esse coronavírus. Mas a gente tem que falar do lado bom. Eu vejo sempre as pessoas pedindo aí na televisão, gente, vamos falar de coisas boas, né? Chega de estar ouvindo também o tempo todo, né, aí nos noticiários, morte, aumento de número de mortes, aumento de número de infectados. Então, eu procuro falar desse lado aqui bom, né, desse vírus. E em Brasília, uma universidade, que é a UNB, em Brasília, que é uma universidade federal, né? Ela criou um aplicativo que aproxima aí as pessoas, né? Aproxima quem precisa, né, e de quem pode doar, entenderam? Quer dizer, é um aplicativo que aproxima essas pessoas, as pessoas que precisam, né, para estarem mais perto e a coisa chegar mais rápido, né, imediatamente para a pessoa que precisa. Isso é muito legal, esse aplicativo foi criado, é o site de um aplicativo, esse projeto aí, chama Doarte, né, foi desenvolvido pela UNB, que é a Universidade de Brasília, e aproxima aí as pessoas. É muito legal isso aí. As ferramentas elas foram criadas por uma equipe aí de 16 pessoas, formada, né, por professores da UNB, da universidade, ex-alunos do curso de engenharia de software da universidade, né, profissionais aí do mercado, né, de software, profissionais aí que atuam nesse mercado, e de uma empresa chamada Mainclass, e também de uma rede solidária que chama, olha, Anjos do Amanhã. Olha que legal. Então, você tem muitas redes aí solidárias, né, no Brasil inteiro, praticamente. Isso aí em Brasília. Esse programa Anjos da Manhã é um programa de voluntariado da Vara da Infância para aumentar aí o fluxo de doações no Distrito Federal, né? O docente de lá, que é o cabeça do negócio, é o Jorge Massricano, ele que coordena esse projeto, o Doarte, disse que a ideia é facilitar e também potencializar a relação entre sociedade e entidades filantrópicas, formais ou não, para ajudar a dar maior visibilidade aí às ações de doação. Então, quer dizer, são atitudes, né, que a gente tem que estar sempre frisando aqui no nosso jornal da Rede Alesp, que isso é muito importante. As pessoas, né, ajudam mesmo, são solidárias. E isso é legal, a gente tem que mostrar esse trabalho das pessoas. Isso não é só num local, não. Eu acabei de falar, né? Isso no Brasil inteiro. Você vê as pessoas ajudando os moradores de rua, né, levando comida, dando condições de higiene, levando os produtos de higiene para que as pessoas se cuidem, né? Para poder não nem afetar outra pessoa e também não contrair esse vírus que está matando aí, a gente está vendo o tempo todo aí no noticiário, cada vez mais as pessoas no mundo, né? E eu tenho uma outra também aqui, a gente precisa começar a implantar também aqui no Brasil, viu, Lilian e Luciana, essas coisas aqui, cara, é muito legal, olha, uma rede de mercados, ela faz surpresa aí aos profissionais da saúde que estão nessa batalha, né? A gente vê os profissionais de saúde aí, alguns morrendo por causa desse coronavírus. Então, qual foi a ideia? E sem saber, viu, Lilian? Você que também é dona de casa, Lilian, que vai ao mercado, né, tudo. Eu geralmente, eu sou dona de casa, porque eu geralmente vou ao mercado, mas como eu não posso ir, né, não estou podendo sair, então a Silvia que está indo no mercado, tudo.
mas eu conheço bem. E olha que legal, uma rede de supermercados lá fora, né, nos Estados Unidos, ela, por compaixão, claro, né, e também agradecimento, né, da criatividade das pessoas aí que têm essas ideias de ajudar o próximo. Esta rede de supermercados, ela fez sem avisar, viu? Sem avisar, ela não falou nada para ninguém. As pessoas, os profissionais de saúde entravam, né, ali no supermercado, faziam suas compras, né, compravam o que queria, né, e chegava no caixa, a conta estava zerada. Né? Quer dizer, não precisava pagar nada. Então, isso é um ato de solidariedade muito bonito, exemplo, né? É muito exemplo. Isso é um exemplo de ser humano, né, Sérgio? Exatamente. Eles chamam seus heróis da linha de frente, né? Que são chamados aí os enfermeiros, médicos, Heróis né, da linha de frente. Luciano, que estão sempre aí à frente e acabam se contaminando. Você vê aí médicos jovens, né, há pouco tempo, anteontem, não foi? Eu acho que foi anteontem. Um de 32 anos. Se eu não me engano, morreu um rapaz de 32 anos, um médico. Pois é, Luciano. E não tinha nada. Você viu que coisa louca, em forma, né, novo. Não tinha nenhuma doença. Praticamente o cara inteiro, né, pegou a Covid num dia, no dia seguinte ele morreu. Vocês viram isso aí? Então, quer dizer, esses heróis, Luciano e Lilian, precisam, né, ter esse respaldo, gente. Então, essas ideias são maravilhosas, né? Eles fizeram compra essa semana lá, semana passada, se eu não me engano, retrasada, na rede, tiveram a mesma surpresa. O total, que eu falei agora, foi zerado, tudo de graça, eles não pagaram nada. Gente, vamos fazer isso aqui também no Brasil, né, para ajudar essas pessoas. Claro, não dá para fazer, sei lá, em tudo quanto é local, em tudo quanto é supermercado, mas tem supermercado, né? Mas tem redes aí, né, que são grandes redes e que têm condições de praticar, né, esse ato de bondade para essas pessoas que estão à frente, né, o tempo todo aí nos hospitais, se arriscando, entendeu? Então é muito bom isso, gente. Vamos fazer mais. O Brasil pode fazer mais. A gente tem muita rede, como eu disse agora, de supermercado grande aí. São redes que têm condições, né, de fazer esse gesto, né, de zerar uma conta de um profissional, porque ele não tem, ele passa, às vezes, 2 dias, 24 horas, 34 horas, dependendo, né, do plantão, ainda mais nessa situação do coronavírus, né, ficam direto em hospitais, correndo risco aí. Então, a gente tem que dar uma mão, tem que também ajudar, né? O Brasil tem dinheiro aí, muito e muito, entendeu? Não é pouco, tem muito. Então, tem mercados aí, supermercados, que têm condições, né, de fazer, né, com certeza, esse ato Sérgio. de vontade de ajudar as pessoas. Exatamente. Obrigada então, pela participação, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente, estar aqui. Ter mais condições de ser feito isso aqui no Brasil. Isso, entendeu? Não tenha dúvidas. Eu estou falando lá fora, estou falando lá nos Estados Unidos, né? Mas a gente pode fazer. São algumas cidades dos Estados Unidos, não são todas. Mas olha que ato bonito, né? Ajudar essas pessoas que estão aí na frente, dando a sua vida também, arriscando as suas vidas para salvar a do próximo. É isso. Tá certo. Lilian, Luciano. Esse é o Sérgio Everton. Tudo bom aí para vocês. Ô, meu garoto. Esse é o Sérgio Everton, aí. Com as boas notícias. É o momento de dar boas notícias aqui no Jornal da Lesp. É sempre com o Sérgio Everton. Ainda mais que hoje é sexta-feira, Ainda mais que hoje é sexta-feira, a gente precisa de boas notícias. Uma boa notícia para passar mais feliz, mais calmo, mais positivo esse final de semana. Pois é. Gente, a gente tem uma notícia que acabou surgindo de última hora em relação à saída do ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça, né? O ministro Sérgio Moro decidiu entregar o cargo nesta sexta-feira e deixar o governo de Jair Bolsonaro após exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, né? O Valeixo, que era um dos principais assessores aí do Moro, era quase um braço direito do Moro, né? E essa exoneração foi publicada essa madrugada no Diário Oficial da União. Ele ficou sabendo hoje de manhã e ele anunciou a saída do governo a pessoas próximas, né? Ele deve oficializar daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da noite, né? Moro pediu demissão a Bolsonaro na manhã de quinta-feira, quando foi informado pelo presidente da decisão de demitir Valeixo. O ministro avisou o presidente
que não ficaria no governo com a saída do diretor-geral, escolhido por Moro, para comandar a Polícia Federal. A exoneração foi publicado a pedido de Valeixo no Diário Oficial, com as assinaturas eletrônicas de Bolsonaro e Moro. O ministro não assinou a medida formalmente, nem foi avisado oficialmente pelo Palácio do Planalto da sua publicação. Ele foi pego de surpresa hoje de manhã, né, e todos os jornais estão falando sobre isso. O nome de Moro foi incluído aí no ato de exoneração pelo fato de o diretor da Polícia Federal ser subordinado a ele. É uma formalidade do Planalto. Na avaliação de aliados aí de Moro, Bolsonaro atropelou de vez o ministro ao ter publicado a demissão de Valeixo durante as discussões que ainda ocorriam nos bastidores sobre a troca na Polícia Federal e a sua permanência no cargo de ministro. Diante desse cenário, sua permanência no governo ficou insustentável e Moro decidiu deixar o governo, né? Ele topou largar aí a carreira de juiz federal, né, que deu aí a fama de herói na condição da Lava Jato, né, para virar ministro. E ele diz ter aceitado o convite de Bolsonaro, entre outras coisas, por estar cansado de tomar a bola nas costas. É, Luciane, ele também tomou posse com o discurso de que teria total autonomia e com status de superministro. Desde que assumiu, porém, acumulou série de recuos e derrotas. Pois é, o Moro se firmou como ministro mais popular do governo Bolsonaro, com aprovação superior à do próprio presidente, né? O que acontecia aí com Mandetta também, né? Segundo os institutos de pesquisa, né? A pesquisa realizada no início de dezembro de 2019 mostrou que 53% da população avalia como ótima, boa, né, a gestão do ex-juiz no Ministério da Justiça. Outros 23% a consideraram regular e 21% ruim, péssima. Bolsonaro tinha números mais modestos, com 30% de ótimo e bom, 32% de regular e 36% de ruim. Pois é, esses números são do Datafolha, do final do ano passado. O ministro, nos bastidores, vinha aí se mostrando insatisfeito com a condução do combate à pandemia do coronavírus por parte aí do Bolsonaro. O Moro, por exemplo, atuou a favor do Luiz Henrique Mandetta, né, que era o titular da saúde, na crise aí com o presidente. E aliados de Moro avaliam que ele foi um dos alvos da recente declaração de Bolsonaro de que usaria a caneta contra estrelas do governo. De algumas pessoas, abre aspas, né? De algumas pessoas do meu governo, algo subiu a cabeça deles. Estão se achando demais. Eram pessoas normais, mas, de repente, viraram estrelas. Falam pelos cotovelos, têm provocações. A hora D não chegou ainda não. Vai chegar a hora deles, porque a minha caneta funciona, afirmou Bolsonaro. No início do mês, há um grupo de religiosos que se aglomerou diante do Palácio da Alvorada. Pois é, sob o comando de Moro, a Polícia Federal viveu aí clima de instabilidade no ano passado, quando o Bolsonaro anunciou uma troca no comando da superintendência do órgão no Rio e ameaçou trocar o diretor-geral. No meio da polêmica, o presidente chegou a citar um delegado que assumiria a chefia do Rio, mas foi rebatido pela Polícia Federal, que divulgou outro nome, a de Carlos Henrique de Oliveira, da confiança da atual gestão. Após meses de turbulência, o delegado assumiu o cargo de superintendente